Eu vou mostrar para você todo o passo a passo, certo? Que você precisa fazer para fazer joia com resina epóxi, tá? Eu não uso resina epóxi para fazer minhas joias, tá? Eu faço com resina poliéster, mas eu entendo que tem algumas meninas que moram fora do Brasil, ou seja, não encontram resina poliéster, tá? Só epóxi. E tem aquelas meninas também que, de repente, não querem trabalhar com resina poliéster, né? Por causa do acabamento e tal. Então, eu resolvi fazer essa joia aqui com resina epóxi, tá? Essa daqui é apenas uma das formas de fazer, certo? Essa aqui é a joia invertida, ou seja, a frente dela é o fundo do molde, né? Ela é invertida. Então, eu vou mostrar pra vocês agora todo o passo a passo, tá? Então, ó, a resina que eu vou usar vai ser essa daqui, essa marca aqui, Ohana, tá? No caso, a minha com proteção UV, tá? Eu indico que você compre com proteção UV para não amarelar facilmente, certo? Ela vai durar muito tempo a peça transparente. Então, joia efetiva, não se você for fazer com resina epóxi, não compra um epóxi de baixa qualidade, tá? Essa daqui é mais cara, certo? Porém, ela vale mais a pena, tá? Não vai na onda do barato que sai caro. Quando você vai comprar, vai vir dois potes desses, tá? O azul é da resina e o verde é do endurecedor, tá? O molde que eu vou usar é esse aqui, ó, tá? Esse molde aqui, ele, se você quiser comprar, ele tá lá no Instagram, tá? O link dele. E aí, pra fazer ela, é interessante que você tenha uma calculadora, tá? E uma balança de precisão, tá? A minha tá bem velhinha, porque já usei muito ela. É importante que ela esteja bem limpinha aqui, né? Inclusive, vou até dar uma limpada na minha, porque qualquer graminha de resina que cai aqui vai interferir na pesagem da sua resina, tá? Então, é importante você ter uma de precisão, por quê? Porque a de precisão, você consegue medir metade de uma grama, tá? Coisa que aquelas balanças sabe, aquelas brancas não conseguem, tá? Por exemplo, se eu for fazer 1 grama só de resina, eu vou ter que colocar meia grama de endurecedor, tá? Então, como que eu vou colocar meia grama de endurecedor, sendo que aquela balança branca de cozinha, ela só mede de um em um, tá? Ela não mede metade de 1 grama. Então, não vai ter como você fazer, certo? Se você tiver que quebrar, assim, a grama no meio, aquela balança maior, né, aquela branca de cozinha, não vai conseguir pesar para você. Coisa que essa daqui consegue, certo? Essa aqui consegue pesar metade de 1 grama, tá? Que é 0,50, certo? Então, eu indico essa daqui para você trabalhar com resina epóxi, tá? De precisão, certo? Você vai precisar também de uma estufa caseira, tá? No caso, essa daqui foi que fiz, ó. Eu fiz esse painel aqui, mas nem precisa, tá? Você precisa ter uma lâmpada, um bocal e fio com tomada, tá? Aqui dentro tem uma lâmpada, certo? Depois você pesquisa no Google como que faz estufa caseira, que aí você vai encontrar vários vídeos, ó. Aqui eu fiz uma portinha, então não inventa de trabalhar com resina epóxi se você não tiver essa estufa aqui, tá? Principalmente se você mora em lugar frio, certo? Porque não vai dar certo. As peças vão dar blush, não vão curar, não vai dar certo, tá? Não inventa, certo? Então, as joias de DNA e tal, elas são feitas por camadas, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro, nesse invertido, né, eu vou fazer uma camada transparente, tá? Lembra que o fundo vai ser a frente da joia, tá? O fundo dela vai ser a frente da joia, certo? Lembra? O fundo é a frente é assim, ó, redondinha e tal. Essa parte vai ficar mais reta, é a parte de trás, tá? Então, eu tenho que saber quantas camadas primeiro eu vou querer fazer no meu molde, tá? Aqui, nesse caso aqui, eu vou fazer 2 camadas, certo? Que é a camada transparente, aí faço a arte, né, quando essa camada transparente secar, e a camada de cor, né, no final, ou cor ou outra camada transparente, né, no caso de joia transparente. E, geralmente são 2 camadas que a gente faz, tá? Então, eu tenho que dividir, eu tenho que fazer o cálculo, tá, de quanto que eu vou precisar de resina e de endurecedor. Então, assim, o meu molde, esse molde aqui, ele cabe umas 3 gramas, tá? Eu vou fazer ele com 3 gramas. Então, eu tenho que pegar essas 3 gramas aqui e dividir por 2, que é a quantidade de camada que eu vou fazer, tá? Eu vou fazer uma camada e depois fazer outra. Então, eu vou pegar esses 3 gramas aqui e dividir por 2, tá? Vai dar 1,50, mas tem gente que gosta de usar a calculadora, tá? Então, 3 dividido por 2 igual a 1,50, tá? Então, eu sei que cada camada vai ter 1,50, certo? Cada camada. Então, esse 1,50 aqui não é apenas só de resina. É de resina mais endurecedor, tá? Então, eu vou pegar esse valor aqui que deu na primeira camada, certo? E aí eu vou calcular quanto que vai ter aqui de resina e quanto que vai ter de endurecedor, tá? Essa resina que a gente usa, ela é 50%, né? Como eu falei pra vocês. É a famosa 2:1, tá? O que é que isso significa? 2:1. Significa que para cada 2 partes dela, de resina, você tem que colocar uma parte de endurecedor, tá? É a famosa 2:1, certo? Ou 50%. Você coloca metade aqui, ó, 50% de endurecedor, certo? Então, como que eu vou fazer isso aqui? Eu vou pegar
essa quantidade aqui da primeira camada, certo? E vou dividir por 3, ó. 1, 2, 3, tá? Então, vai dar 50, obviamente, tá? Mas como eu sei que tem gente que gosta de usar calculadora, vou dividir aqui na calculadora. 50, certo? Então, eu sei que cada camada dessa daqui vai ter 0,50, tá? Em cada uma. Então, isso significa que para fazer a primeira camada de joia, com resina epóxi aqui, eu vou precisar de 1 grama de resina, mais 0,50 de endurecedor, tá? Porque isso aqui você vai ter que somar, certo? Aqui vai dar 10, vai subir 1. Aí vai ser 1 grama de resina, mais 0,50 de endurecedor. Então, essa é a medida da primeira camada da joia, certo? Por isso que é importante você usar a balança de precisão, entendeu? Porque aquela balança branca não vai medir 0,50 para você. Ela vai medir essa aqui, ó, 1. Mas 0,50 só a balança de precisão. Bom, então eu vou começar medindo a resina, tá? Que é 1 grama. Vou colocar a balança aqui, já coloco o potinho, né? Já ligo. E eu vou colocar aqui com muita calma, tá? Como aqui a boca da resina é muito grande, então corre o risco de cair mais do que você quer, tá? Então, muita calma, certo? É 1 grama, tá? Tem que chegar a 1,00, tá? Ó, tá 0,39. Aí acabou passando aqui, ó, 6. O que que eu faço? Eu não gosto, eu gosto de deixar exata, tá? Então, eu simplesmente, faço isso, tá? Vou tirando aos pouquinhos, ó. Você só encostando o palitinho, a resina já gruda no palito e já tira, ó. Agora, deu exatamente 1 grama, tá vendo? Tirei bem pouquinho e já deu 1 grama. Então, agora, eu vou precisar me pesar o endurecedor. Então, aqui eu taro a balança, né? E ela vai zerar, tá? Pra eu poder pesar o endurecedor. O meu endurecedor, gente, ele não tá mais na embalagem original, tá? Que ele vem numa embalagem assim também, igual a resina grande assim, ó, com a boca larga. Mas só que o endurecedor, eu gosto de ter uma certa precisão, tá? Pra não passar. Então, eu coloquei ele nessa embalagem aqui, que tem como se fosse um conta-gotas, ó. Ele é mais simples, tá vendo? Ó, eu consigo colocar exatamente o que eu quero, tá? Principalmente pra fazer joia, né? Que pra fazer joia você precisa de pouquinho, de bem pouco, né? Ele tá com a embalagem amarelada, mas é só a embalagem, tá? Que tá amarelada, que ela tá velha e tal. Então eu coloco aqui, certo? Então eu vou colocar aqui 0,50. Olha como é fácil você colocando endurecedor numa embalagem com conta-gotas, ó. Porque às vezes gosta de passar muito, sabe? Quando você vai fazer, ele passa, o endurecedor passa e aí você se perde todo. Você tem que acrescentar, no caso, mais resina, é horrível. Então aqui, ó, gotinhas, tá vendo? Ó, 31, tá vendo? Até chegar a 50. Ó, pra joia afetiva, eu acho mais interessante. Deu 47, uma gotinha, 51. Não tem problema, tá? 51. E mesmo se você achar interessante fazer o que eu falei, se você encostar o palitinho aqui, vai saindo até dar 50, tá vendo? Então aqui tá exatamente do jeito que a gente fez lá na nossa continha, tá? 1 grama de resina e 0,50, ou seja, 50%, né, de endurecedor, tá? Então aqui você só vai mexer, você vai precisar mexer de 3, 4 minutos. Como tem pouca resina aqui, então de repente não precisa mexer 5 minutos e tal, tá? Igual uma peça grande. Lembrando que a estufa já tá ligada, certo? Aqui onde eu tô morando, ele tá frio, tá um pouco frio, né? E aí você vê que já deu uma névoazinha aqui em cima. Mas aí quando você colocar na estufa, você tem que fazer e colocar na estufa, tá? É por isso que eu sempre falo, tem uma estufa, certo? E na sua mesa de trabalho, se você quer fazer joia com resina epóxi, né? Na sua mesa de trabalho é interessante que tenha lâmpadas amarelas, certo? Pra quê? Pra deixar o clima na tua mesa de trabalho mais quente, pra não dar essa névoa. É bem interessante. A minha tem lâmpadas brancas. Por quê? Porque eu faço joia com resina poliéster. Mas eu entendo que tem muitas meninas que preferem epóxi por causa do acabamento e tal, mais fácil, né? Meninas que moram fora do Brasil, né, que não encontram resina poliéster. Por isso que eu tô ensinando joia com resina epóxi, tá? Então aqui eu tô mexendo bem, então você vai mexendo lentamente para não formar bolhas. Quanto mais lentamente você mexer, menos bolhas vai formar. Então você vai mexendo até ele ficar, sabe, como se fosse uma aguinha. Ele já tá bem líquidozinho, tá vendo? Formou o quê? Umas 4 bolhas. Ó, mas você pode ver que já tá bem misturado, tá vendo? Ela fica bem transparente.
Eu geralmente espero, né, estourar algumas bolhas, tá? Mas se você não quiser esperar, você pode usar Eu não gosto muito do maçarico, tá? Porque o maçarico, ele queima muito o molde e tal. Eu gosto de usar o acendedor, né, de fogão. Sabe aqueles acendedor comprido, que ele é comprido? E você acende, ele sai um foguinho na ponta. Eu gosto de usar aquele, tá? Ou isqueiro, certo? Eu não tenho nenhum dos dois aqui no momento, tá? Porque o meu filho quebrou e eu não faço joia com resina epóxi, tá? Então, eu acabei nem comprando outro. Mas, ó, só esperar que as bolhas vão estourando aqui, tá vendo? Praticamente não tem bolha nenhuma mais. E aí você vai colocar no molde, tá? Depois que você colocar no molde, é interessante que você faça o que eu falei, né? Se você vai trabalhar com resina epóxi, tá? Tenha um acendedor de fogão, certo? Esse aqui eu acho mais interessante do que isqueiro. Isqueiro você é arriscado você queimar o dedo, tá? Porque você tem que virar assim pra queimar. Então aqueles acendedores são ótimos, tá? Aqui o meu filho pequeno quebrou tudo. Ó, mas não tem nenhuma bolha. Eu não sei se você tá dando pra ver. Acho que não, né? Mas não tem nenhuma bolha mais. Por quê? Porque eu mexi lentamente, tá? E aí você vai lentamente também aqui colocar no molde. Lembrando que você tem que ter uma mesa no nível, para isso aqui não ficar torto. A tua mesa tem que estar nivelada, tá? Coloquei aqui. E aí eu vou deixar isso aqui secar na estufa, tá? Para depois dar continuidade. Tira as bolhas, né? Se você olhar e ver que tem bolha, você tira. Você pode tirar sabe, esses palitinhos de dente. Só é você fazer isso aqui, ó, no palito de dente. E aí você tira as bolhas, né? E você pode também estar tirando as bolhas com o acendedor, né? Com fogo. A resina epóxi, você pode tirar a bolha com fogo. Ela não pega fogo não, ela não é inflamável, tá? Eu vou até tirar um pouco aqui da resina, por quê? Porque eu não quero uma joia muito grossa, certo? Porque vai me dar trabalho depois para colocar a pecinha de ouro. Então eu vou tirar. Vou tirar aqui. Tirar um pouquinho para ficar menos, né? Pronto. Bem pouco, não tirei muito não. Pra não ficar grossa, porque eu não quero uma joia grossa, tá? E aí quando isso aqui tiver duro, né, a ponto de eu poder mexer aqui, botar cabelo e tal, mexer pra lá, pra cá, aí já tá bom de fazer a arte com o cabelo. Quando você for colocar na estufa, procura colocar alguma coisa em cima pra não cair nada, sabe? Os insetos amam cair em cima da resina, principalmente resina epóxi. Eles amam, o inseto ama resina. Resina é proveniente de árvore, né? Sabe aquela seiva que tem na árvore? Então o inseto gosta daquilo, eu não sei porquê. Então é isso, vou deixar na estufa e já volto. Bom, então aqui já secou, ó. Ele já tá duro, tá vendo? Ele ficou 40 minutos na estufa. Essa resina Hanna, ela seca muito rápido, certo? Ela é bem legal por isso, ela seca muito rápido. E na estufa, pronto, aí secou mais rápido ainda. Então, ó, aqui eu já vou fazer a arte, tá? Pra colar o cabelo aqui, porque você precisa colar, tá? Se você colocar o cabelo aqui normal, depois ele vai boiar. Então, ó, você pode usar o restinho da resina que sobrou, você vai deixar fora, né? E aí, ó, ele tá um pouquinho mole ainda, tá vendo? E aí você pode colar. Ou você pode fazer um pouquinho de resina poliéster, né? No caso das meninas que optarem por ter as duas resinas, né? Você pode fazer um pouquinho de resina poliéster com, sabe, um pinguinho de uma gota, só pra poder colar. Só que a resina poliéster, você não vai poder encostar ela lá no canto do molde, tá? Você vai ter que colocar ela por aqui e tal, entendeu? Não pode encostar lá, porque senão vai dar uma falha na joia. Então, é só por aqui, só pra colar, tá? Eu vou usar a epóxi que sobrou daqui mesmo, certo? Eu vou usar esse cabelo aqui, né? É um cabelo pra teste, né? Pra fazer teste, ele é do meu filho. Então, vou usar ele. Vou usar também esses dois coraçãozinhos aqui. Você encontra esses coraçãozinhos aqui de metal na Mineirinha Moldes, tá? Se você quiser fazer joia com esses implantes de coração. Eu vou colocar o cabelo de um lado e o coração do outro. Se você quiser fazer uma árvore, você faz a arte que você quiser, né? Na Jamile Bragato vende pecinhas, né? Bonequinho, sabe? A bonequinha de ouro, banhado, né? A ouro. E aí, se você quiser comprar também, você compra pra fazer, pra colocar na joia. Tem gente que pede aquela bonequinha, né? De ouro. E aí é só colar, né? Colocar aqui. Então você vai fazer a arte que você quiser. Se você quiser colocar nome, você coloca também, né? Eu vou até mostrar pra vocês como que eu coloco o nome. Essa aqui eu não vou colocar nome, né? Mas eu vou mostrar pra vocês terem uma noção, né? Ó, eu tenho aqui um nome, ó, Natanael, que isso aqui foi de uma cliente, né? Que sobrou, eu sempre imprimo 2 ou 3 nomes desse. E aí, quando você for colocar nome, lembra que essa joia aqui, ela é invertida. Você não pode colocar assim, a Natanael. Você tem que colocar ele ao contrário. Você tem que colocar ao contrário, tá vendo? Ó, você coloca a resina, né? E aí coloca o nome. Tá vendo? Eu cortei a continha aqui, o nome você pode cortar ele do tamanho aqui do coração, menos um pouco, né?
Cortei assim só pra vocês, só pra mostrar pra vocês, ó. Vai ser mais rápido, tá vendo? E aí, se vocês forem colocar nome, lembre que o nome tem que ficar do lado contrário, tá? Ó, Natanael, você tem que ler do lado contrário, porque quando a pessoa vira, lembra que a joia, ela é desse lado aqui, ó. Aí fica certo, ó, Natanael, tá vendo? Fica certo quando você vira. Então, se for colocar nome, é desse jeito, tá? Ao contrário. Como eu não vou colocar nome, então eu vou tirar aqui. Eu vou tirar. Eu vou colocar somente o cabelo e os 2 coraçãozinhos. Porque essa já é invertida, né? Não pode colocar normal. E aí eu vou colocar aqui esses 2 coraçãozinhos aqui. Você pode fazer a arte que você quiser. Lembrando que essa joia aqui não vai precisar de grandes acabamentos, né? Eu vou medir aqui, ó. Eu vou colocar um tufo assim. Então eu vou medir, eu não posso encostar na parede do molde, né? Então eu vou medir, vou ver mais ou menos aqui onde é. E vou fazer o corte, né? Do cabelo. Acho que é mais ou menos aqui. Caiu uns pedacinhos aqui, você tira. E aí eu vou vendo aqui, né? Como que eu vou querer fazer. 2 cabelinhos maiores. Não tem problema nenhum, tá? Se você ver que tem muito cabelo pra tirar um pouco. O importante é ficar delicado, né? Eu vou fazer assim, eu vou tirar aqui. E vou cortar de novo, tá encostando aqui, ó. Mais ou menos eu já sei onde é. E aí você tira, tá vendo? Sai tudo, ó. E tem que ser tudo relativamente rápido, porque a resina já tá um pouquinho dura, né? Deixa eu colocar um pouco aqui. Se você não colocar resina pra colar, ele vai boiar quando você colocar a outra parte, né? Eu tô vendo que ainda tá um pouco grande, eu vou diminuir mais. Diminuir. Como a joia é de baixo pra cima, aí eu vou levantar aqui um pouquinho o cabelo. Colocar um pouquinho de glitter. No caso, embaixo do cabelo aqui, ó. Mas você, quando você for fazer, se você for colocar glitter assim, coloca primeiro o glitter e depois o cabelo, tá? Aqui eu tô construindo na hora, porque não é de ninguém, né? Então, tô vendo na hora o que é que fica melhor. Eu tenho essa borboleta aqui, que ela é amarela. E eu acho que eu vou tirar esses corações aqui e colocar a borboleta. Vou ver se fica melhor. E eu deixo com a borboleta mesmo. Sabe, como se ela estivesse voando, né? No jardim. É interessante que você tenha vários glitters, né? Várias, sabe? Várias cores. Ó, ficou muito melhor. Deixa eu aproximar pra vocês verem. Tá vendo? Eu achei que ficou melhor. Então vocês podem ir construindo, né? As primeiras peças de vocês assim. Vai construindo, vai vendo o que é que fica melhor. Tá? O importante é vocês fazerem, tá? Não usem fotos de terceiros no Instagram de vocês, tá? Isso tira muito a credibilidade. Porque quem gosta de joia afetiva geralmente segue várias contas, né? De joia afetiva. Inclusive sua futura cliente também. Segue várias contas. E aí se você fica postando fotos que o cliente viu em outro lugar, isso vai ser péssimo pra você. Péssimo. Sem contar que o cliente tira print e avisa. Vocês sabiam que eles fazem isso? E avisa. Olha, fulana de tal tá postando tuas fotos. Entendeu? Então, não posta foto de terceiro, tá? Eu sempre falo. Tenha as suas próprias peças, entendeu? E poste sua própria arte. Não poste arte de ninguém, tá? Você pode até ter sabe, umas fotos assim, uns prints e tal, pra mostrar pro pessoal, pra o pessoal ter uma ideia, né? Enquanto você não faz as suas peças. Mas pra postar nas suas redes sociais, não faça isso, tá? Precisa prestar atenção no lugar que vai furar, tá? No lugar que vai furar, que eu vou furar aqui, ó. Mas você pode furar aqui de lado, né? No caso, eu vou furar aqui. Então, no lugar que vai furar, você não coloca nada. Você procura não colocar nada, tá? Só se fosse uma árvore e tal, que não tem como. Mas assim, a borboleta, por exemplo, eu não podia colocar aqui no meio, tá? Porque ia furar a borboleta. Então, presta atenção nisso também, tá? Então, aqui já ficou duro, né? Não tem perigo de boiar. Já tá duro já. Eu deixei 30 minutos. Agora eu vou fazer a última parte, né? No caso, 1,5 gramas, tá? No caso vai ser 1 grama de resina e meia de endurecedor, tá? Mesma coisa. Então aqui eu vou ligar a balança. Eu vou colocar aqui 1 grama. Com muito cuidado, né? Mesma coisa da primeira vez. Então aqui, ó, deu 1 grama de resina. Agora eu vou colocar o endurecedor. 0,50 de endurecedor. Muito melhor, gente. Essa embalagem aqui,
do catalisador da borracha, que acabou, lavei bem lavado e coloquei o endurecedor da resina aqui. Muito melhor. Você tem mais controle. Quando eu comecei, eu tinha muita dificuldade nisso, né? Porque a resina epóxi, ela, como é muito... ela acaba passando, né? Porque a boca é larga. Então eu tinha muita dificuldade nisso. Passava e aí eu tinha que me enrolava toda, sabe? Era horrível. Então aqui eu preciso dar a cor. Eu vou fazer aqui um verde claro. Então eu vou usar o verde. Vou usar o branco. Eu não sei bem se eu vou usar o branco, mas eu acho que eu vou. E vou usar o perolado, tá? Então eu vou colocar logo o perolado. O perolado você tem que colocar bem pouco, porque ele, se você abusar, ele fica muito perolado, fica estranho demais. Ele fica querendo chamar mais atenção do que o DNA. E isso não é legal. Então, ó, bem pouquinho. Acho que vou até colocar menos. Bem pouquinho mesmo. Porque tem pouca resina, né? Então não posso colocar muito. O verde eu coloco assim, ó. Uma encosta aqui, ó, a paletinha. Ó. Bem pouquinho mesmo. Eu vou mexer aqui pra ver o que é qual a cor que vai dar. Vai ficar bem pouquinho verde. Acho que eu vou colocar mais verde. Vou colocar mais, tá vendo? Ó, bem pouquinho pigmento. Perolado. Já deu já pigmentou bem, né? E aí bem pouquinho, sabe? Se você vê que não tá a cor que você quer, você bota um pouquinho mais. O importante é você não abusar. Não apostem nas primeiras peças, né, que vocês fizerem. Não façam colorido, sabe? Por quê? Porque as que saem mais, as mais vendidas são brancas, joias brancas, né? São as mais vendidas. Então, sabe? As primeiras peças que você for fazer, não precisa fazer colorida não, tá? Se você quiser fazer rosa e azul clarinho, pode até fazer. Mas, sabe, tem gente que faz joia vermelha e posta. Sabe, é muito raro uma pessoa pedir uma joia vermelha. Comigo nunca aconteceu de pedir vermelha. Então é bem... O pessoal gosta muito de cor neutra. Eu tô fazendo esse verde aqui só porque, sei lá, decidi agora. E aí é aos pouquinhos, ó. Você vai construindo a cor aos poucos. Ele tá translúcido, né? Ó, tá meio transparente. Aí pra fechar essa cor, eu vou colocar um pouquinho de branco. Eu não quero uma joia translúcida. Se você quiser fazer uma joia transparente, não precisa colocar a cor aqui nessa última parte. É só você fazer a resina transparente, mexer e colocar aqui, tá? Mas eu não vou fazer joia transparente, não. Ó, eu gostei muito dessa cor, só que eu vou fechar ela um pouquinho. Ela tá transparente. Aí eu vou usar um pouco de branco. Bem pouquinho, porque pigmento, ele é muito forte. Ele é muito forte. Geralmente eu dissolvo aqui, porque o branco, ele é o único pigmento, né, que fica meio seco, duro. Os outros não, os outros continuam bem molinho, mas o branco, ele vai ficar um pouquinho seco ao passar do tempo. E aí eu dissolvo aqui, para não ficar pedaço de pigmento. E coloco aqui, vou colocando aqui. Até dar o tom que eu quero. Para tirar essa transparência, sabe? Eu tô fazendo rápido, mas você lembra que você pode fazer devagar, tá? Pra não dar tanta bolha. Ó, ele já não tá mais transparente. Ele tá um pouquinho mais de branco, pra clarear mais. Você tá vendo que não é... Eu não pego a parzinha cheia de pigmento, não. Eu sujo aqui, ó. Eu sujo. Que é melhor você botar pouquinho, né? Vai botando aos pouquinhos do que botar muito e já era. Estragar a cor, né? Estragar a resina. Clarear mais esse verde. Tudo que você quiser clarear é com branco. Ó, e já ficou mais clarinho. Talvez não pareça mais muito no celular, no vídeo, né? Mas ele tá mais claro. Pronto, aí aqui eu deixo sair as bolhas para poder colocar na joia, né? Ou eu posso tirar as bolhas aqui com o acendedor. Então aqui já saiu, né, as bolhas. No celular tá meio azul, mas ele tá um verde bebê, tá?
Aqui o celular, a câmera do celular muda, né, a cor. E aí eu vou colocar aqui. Não vai chegar até em cima, para não ficar tão grosso. E aqui eu vou deixar na estufa, né? Por mais cerca de 40 minutos. Colocar aqui o copo. Sempre faça isso, tá? Eu quase ia perdendo uma peça, porque eu fiz a joia e não tampei, não coloquei nada. Então um mosquito do nada surgiu dentro da estufa, né? Principalmente a estufa que tem uma lâmpada dentro, né? E eles gostam de ficar em volta da lâmpada. Ele caiu. Então assim, como eu tenho o hábito de sempre ir olhar, né, pra ver como é que tá a joia, então eu vi, né, esse mosquito e a resina ele tava mole. Então assim, deu pra tirar ele e tal, entendeu? E a resina nivelou de novo. Então eu não perdi a peça. Mas se eu não tivesse visto, e era peça de cliente, né? Então é sempre importante você fechar, tá? Pra não cair nada. Bom, aqui já tá duro, né? Já tá seco. Deixei 40 minutos na estufa. Como eu falei pra vocês, é bem rápido. Então aqui agora eu vou desenformar. E olha que lindo. Eu gostei muito. Ficou muito bonito. Até é que tá escuro no celular, mas aqui, né? A minha mão tá bem, tá claro, tá mais claro. Então aqui você tem duas opções, né? Você pode ver que aqui fica ele fica meio amoladinho, ó. Tá vendo? Então, você pode lixar essas quinas aqui, tá? Lixar. Pra tirar esse amolado. E você pode fazer um dome aqui em cima, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que faz um dome. Eu vou colocar ele aqui em cima desse copinho, tá? Você tem que deixar bem nivelado, certo? Inclusive eu vou até pegar o meu nível para poder deixar ele bem nivelado. Ele não pode ficar um lado mais alto que o outro. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar 1 grama de resina. Isso você pode fazer em qualquer peça, tá? Que seja de epóxi, tá? Geralmente as meninas fazem muito em chaveiro e tal. O dome. Aí deu 1 grama de resina. E a mesma coisa, 0,50, né, de endurecedor. Bom, então eu já mexi aqui. Agora eu preciso esperar que essa resina fique um pouco grossa, tá? Que ela fique grossinha. O importante é que você vá dar uma olhada, né, pra ver como tá a resina. E aí quando vê que ela tá grossinha, aí você coloca, certo? Então eu posso colocar ela assim transparente, mas eu posso também fazer uma cor parecida com a peça, né, que eu fiz, no caso o verde aqui, e colocar aqui, né? Se você mora em lugar frio, sabe? Não é interessante que você faça domino. Por quê? Porque você vai precisar deixar aqui, ó. E aí se tá frio aqui, se você não tem lâmpada amarela na sua mesa e tá frio aqui, então ele vai formar o que tá formando aqui na minha. Que é essa névoazinha aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Mas ele tá formando uma espécie de névoa em cima da resina. Então a mesma coisa vai acontecer com o dome. Ele vai endurecer e tal, mas vai ficar uma névoa, né? Essa névoa é o blushing. Isso aqui é frieza, tá? Tá frio aqui fora. Se tivesse lá na estufa, não estaria assim. Entende? Então, não importa. Você pode mexer pra sair isso aqui. Ele sai, mas depois forma de novo, tá? Por quê? Porque tá frio. O tempo tá frio aqui. Mais ou menos frio, né? Então, assim, o mais indicado é que você deixe assim, né? Lixa aqui nas bordinhas e deixa assim, certo? Mas eu vou ensinar pra vocês como que faz o dome, só pra vocês terem um conhecimento, né? Só pra vocês saberem que dá pra fazer, tá? Você consegue fazer uma joia e aí você... É uma base, né, de uma joia. E aí você consegue fazer o dome por cima. No caso, isso só pode com epóxi, tá? Não vai fazer dome com poliéster porque não dá certo. Poliéster é outra pegada. Então aqui já deixei umas meia hora a 40 minutos. E agora eu vou pegar essa resina grossinha e vou colocar aqui em cima. Vou colocar aqui em cima, ela vai nivelando, né? É importante estar grossinha pra não escorrer, certo? E a peça também tem que estar nivelada, tá? A joia. Então eu vou espalhando aqui. Eu confesso que ela tá um pouco mais grossinha do que deveria estar, né? A resina se espalhou por toda a superfície, ó. Toda a superfície da joia, né? Você vai ajudando ela, porque como ela tá mais grossinha, ela fica com um pouco mais de dificuldade de espalhar. Mas é isso, né? Ela vai ficar redondinha, né? Aqui na parte de cima. Não é interessante colocar muito alto para a joia não ficar grossa. Mas se você não quiser fazer esse trabalho aqui, não precisa, tá? Você só lixa aqui os cantinhos aqui. E pronto, certo? Então, essa é uma forma de fazer, tá? A joia com epóxi. Eu vou colocar aqui o copo, né? E vou deixar curar. Se tiver alguma bolha, você tira, né? Com fogo, certo?
ele não vai, como a resina tá grossa, então ele não vai subir, né? As bolhas não vão subir, elas vão ter dificuldade. Então você vai tirar o fogo, né? Você cuidado para não derreter a resina, para não escorrer, tá? Bem rápido, superficial. E aí coloca o copo e deixa aqui, tá? Eu vou deixar ele curando aqui mesmo, endurecendo, né? Ele já tá duro, ó. Já ficou duro. E ele ficou redondinho, ó. A parte de cima, tá vendo? Ficou redondinho. Então é isso, só para não deixar reto, sabe? Aqui, se você quiser fazer, tá? Se não quiser, não tem problema. Então agora eu vou furar com a broca, né? Como vocês sabem, eu gosto dessa broca aqui. Eu não gosto daquela manual. Então, ó. Vou colocar aqui a pecinha. A pecinha de ouro, né? Eu vou encaixar aqui. Primeiro na parte da frente, depois na parte de trás. Só apertar. Aqui, claro que não tá curado, tá? Ele só vai curar depois de 4 ou 5 dias. É que vai estar curado, certo? Mas já tá duro, né? Já tá duro, já furei, já coloquei a peça. Essa resina Ohana é muito boa, ela seca rápido. E se você tiver a estufa, é melhor ainda, porque em um dia você consegue fazer uma joia dessa, né? Coisa que antigamente não dava, né? Com as resinas que tinha antes. Elas não secavam rápido. É óbvio que você não deve usar qualquer resina, certo? Você deve usar uma resina de alta qualidade, tá? Uma resina com proteção UV, tá? Então, procura usar a resina que eu indiquei aqui, certo? Para você não ter problemas depois, tá? Então, essa forma que eu fiz aqui é uma forma assim que eu indico você fazer, tá? Mais indicada para fazer com resina epóxi, que é a joia invertida. O que é a joia invertida? É quando a frente da joia é o fundo do molde, tá? No caso aqui, ó, você tá vendo que esse molde aqui, ele é invertido, tá vendo? Esse daqui, não, esse aqui de repente não tem nem lado, tá vendo? Mas esse fundinho aqui, ó, esses aqui, ó, eles são invertidos. Ou seja, a frente dele é o fundo do molde. Ela tem que ser feita de baixo para cima, né? É o contrário, não é normalmente como a gente faz com poliéster, tá? Então, dessa forma aqui, você acaba evitando que a tua joia forme estrias, certo? Que é uma característica da joia, da resina epóxi, né? A resina epóxi, dependendo da circunstância, né, do clima e tal, a mistura que foi feita, ela pode formar estria, tá? A superfície da joia, vocês podem ver que ele forma umas leves estrias, tá vendo? Então, se você for fazer joia com resina epóxi, seria interessante que você não fizesse ela com essa parte aqui pra cima, ou seja, ser a frente da joia aqui, tá vendo? E sim, o fundo do molde ser a frente, tá? Porque ele fica bem lisinho e o fundo, né, da joia, ela não vai formar estria, apenas a superfície, tá? Então, isso pode acontecer, mas também pode não acontecer, tá? Então, para você evitar esse probleminha, esse pequeno probleminha, faça joia com epóxi, joia invertida, onde a frente da joia é o fundo do molde, tá? Dessa forma você vai estar evitando que a tua peça forme estria, certo?